Seja muito bem-vindo a mais um podcast Tudo em Mente. Hoje na minha frente, Luana Rosa, especialista em vendas e negociação. E vamos falar muito sobre isso, tá? Tem uma ciência por trás, tem técnicas, vocês vão entender tudo nesse podcast hoje. Luana, seja muito bem-vinda ao podcast Tudo em Mente. Estou muito honrada, muito feliz de estar aqui junto com vocês nesse desafio novo aqui, que vai ser meu primeiro podcast, primeira aventura que eu me coloco aqui na frente desse microfone, estou super animada. E acho muito importante também, porque é um tema importante, muitas pessoas lidam com esse tema de venda e negociação, a vida é uma negociação, a gente vai falar sobre isso também. E vamos começar. Luana, primeiro ponto aqui, como que é a venda e negociação na sua vida? Como é que isso começou na sua vida? Eu percebi que a venda iria circundar a minha vida há muitos anos atrás, mas vou te falar que foi bem desafiador aceitar isso na minha frente, né? Eu sempre fugi de vendas, acho que como qualquer pessoa que não tem o domínio sobre o universo de vendas, a gente constrói uma pilha de crenças em cima do que é vender, né? E muitas pessoas se afastam disso. E eu era uma delas. Então, entender que vendas iria circundar todo o meu processo de vida, independente de ser um processo profissional, de ser um processo pessoal, foi bem desafiador lá atrás. Eu tive que quebrar uma série de paradigmas para entender que vender seria algo que faria parte da minha vida pessoal, profissional, amorosa. Como mãe também entendi que a venda faria parte desse universo. Então, foi bem desafiador quebrar algumas crenças que me foram colocadas desde a infância, como muitas pessoas também têm, né? Então, aceitar isso foi um processo de transição. Eu falo que aconteceu um processo de transição na minha mente para eu entender que vendas seria algo, de fato, totalmente importante e necessário aprender sobre essa atividade, sobre as técnicas que envolvem o processo de venda, persuasão, negociação, né? Isso. E você percebeu isso foi no seu primeiro trabalho, no seu primeiro emprego? Qual que é a sua formação? Como é que foi esse iniciozinho da estrada aí? Então, eu sou comunicóloga de formação, marqueteira de especialização e vendedora por persistência. Não foi nada por vocação, absolutamente nada por vocação. Eu tenho, inclusive, o entendimento de que vocação é uma coisa ainda muito superficial. Eu não acredito em vocação. Não acredito que a gente nasce com algo super, assim, bolado. Predestinado. Um talento altamente natural. Eu tenho hoje o entendimento de que qualquer coisa que nós tenhamos a intenção de aprender, colocarmos energia, foco, disciplina, e assim, se a gente botar realmente o pé firme, eu acredito que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, né? Eu não sou jogadora de futebol. Eu acredito, sim, que se eu colocar o pé firme para poder aprender, eu tenho boas chances de desenvolver alguma habilidade. Eu não acredito que a gente nasça com uma habilidade sobrenatural sobre absolutamente nada. A única coisa que eu falo que eu tenho de habilidade sobrenatural é enrolar a língua. É a única coisa que eu sei fazer. Do contrário, tudo eu tive que aprender bastante. Então, assim, como eu falei, a venda ela surgiu no entendimento de algumas características que eu tenho desde que eu era criança. Então, eu sempre fui muito ambiciosa, eu sempre quis crescer, eu sempre tive a possibilidade de conviver com ciclos de pessoas que estavam em posições, em famílias, né, mais estruturadas, em pessoas com condições financeiras melhores do que a gente vivia lá atrás. Então, aquilo ali sempre me funcionou como um gatilho de despertar de desejo. Então, eu sempre senti que a ambição foi presente dentro de mim. Só que, como toda família, né, a gente tem tendência e aí hoje eu tenho até esse cuidado com meu filho, de não podar a ambição, né? A ambição e ganância são coisas diferentes. Você é ambicioso, você querer mais, você querer viver numa condição melhor, você sonhar com coisas maiores do que as que você tem de universo original, digamos assim, não é nenhum problema. Então, eu sempre tive esse ímpeto de querer mais. E muita independência também, na minha característica de personalidade mesmo. Independência de querer fazer tudo sozinha, desde criança, legal. né? Então, essas habilidades eu fui trabalhando ao longo da minha trajetória profissional. Entrei para a área de marketing, que sempre foi minha área de paixão. Mas vender, honestamente, Yuri, assim, era um medo tremendo, porque eu entendia lá atrás, e aí muitas pessoas talvez se identifiquem com isso, que vender seria vencer, né? E vencer, olha que louco como é que a nossa cabeça funciona. Vencer, normalmente, num jogo, desde que a gente é criança, a gente vence em jogos, né?
Para você vencer, alguém precisa perder. E nesse conflito que a gente fica dentro da nossa cabeça, se vender é vencer, se eu venço, alguém perde. Quem perde é o meu cliente. E eu não quero que alguém perca. Então, eu não quero vender. Eu não quero vencer. Olha como é que vão sendo as nossas conexões mesmo de mentalidade, né? Então, na altura lá atrás, no início de processo profissional inicial, passei por várias empresas, trabalhei em muitas multinacionais, sempre na área de marketing, sempre na área de comunicação, que era, como eu falei, minha área de origem, né? A área que eu me formei, que me especializei, que fui para fora para poder, enfim, me tornar uma profissional de grande performance em marketing. Sempre identificavam em mim algumas características de venda. Então, toda vez que tinha alguma oportunidade profissional dentro das empresas onde eu passava, falava, Luana, de repente aqui, ó, tem uma vaga de gerente comercial, acho que tem a ver com suas características. Eu falava, Deus me livre. Me coloca longe disso. Travava, eu não né? quero, porque minha cabeça funcionava exatamente assim. Se é para vender, se eu estou vendendo algo, alguém está perdendo algo. Minha cabeça sempre funcionou assim. Então, a minha grande virada de chave, na verdade, foi perante a minha ambição. Por isso que eu falei da ambição aqui. Porque eu acho que não é compatível você ter ambição quando você pensa que a sua ambição pode estar prejudicando alguém. Exato. E, na verdade, não é assim que funciona. Exato. E algumas trocas, eu falo que assim, o que eu acredito, né? É que tudo que a nossa mente programa de alguma forma, a gente tem a possibilidade de reprogramar também. Então, essas programações que eu fui construindo ao longo da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, do meu início de carreira, de que vender era algo ruim, vender era muito difícil, vender é ser insistente, vender é ficar perturbando os outros, vender é incomodar, Deus me livre de trabalhar com vendas, né? Na minha cabeça tudo funcionava dessa forma. E quando eu parei para pensar o que era de fato vender, né? Vender o convencer alguém, e aí olha o cuidado que a gente tem que ter com as palavras na nossa cabeça, né? Convencer é vencer junto. Né? Convencer, tem a ver, né? exatamente, é vencer junto. Só que a gente utiliza normalmente a palavra convencer para algo ruim, né? Eu vou convencer o meu esposo de fazer aquela viagem, vou convencê-lo de trocar de carro. Como enganar, né? É como se você quisesse trocar o que a pessoa pensa pelo seu pensamento. E aí logo volta o vencer, né? Vencer é alguém não vencer. Para você vencer, alguém não vence. Então, esse jogo de palavras que eu comecei a fazer dentro da minha cabeça, de que o convencer é vencer junto, eu comecei a abrir minha cabeça para que a possibilidade de eu poderia vencer com alguém. Então, vender pode ser vencer com alguém. Né? E a minha ambição, que assim, essa é a parte bonita da história, tá? Porque a parte verdadeira é o seguinte: eu percebi que em todas as empresas onde eu passava, o core business de todos os negócios, né, o centro, o coração do negócio, sempre era a área comercial. Sempre era a área de vendas, onde as melhores entregas aconteciam, onde as melhores remunerações aconteciam, as maiores premiações aconteciam, os crescimentos mais rápidos de carreira aconteciam dentro da área comercial. E eu, com a minha ambição, eu falava, peraí, né? Dentro da área onde eu estou, que era uma área de apoio, a área de marketing sempre é uma área de apoio, assim como um RH, como um financeiro, como uma logística, são áreas de apoio de uma empresa, independente do negócio que ela opere, o core business, o coraçãozinho da empresa sempre vai estar na área comercial. Se tem clientes, tem negócio. Se não tem clientes, não tem negócio. Então, eu percebi que aquilo ali era onde eu poderia crescer. Aquela área onde eu poderia crescer. Então, eu precisaria reprogramar a minha mente para entender aquilo ali como positivo, para poder enfiar meus 2 pezinhos e ter sucesso dentro daquelas áreas, né? Entendi. Muito legal isso. E me vem aquela dúvida, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas também. Você acha que toda venda ela é uma negociação? E o que você acha que acontece quando a pessoa, a princípio, não quer aquilo que você está querendo oferecer, mas de repente ela percebe que aquilo pode ser benéfico para ela? Isso faz parte do processo de negociação. Legal. É legal entender que assim, a venda ela é um processo e que normalmente as pessoas conseguem ter luz, assim, as pessoas que não têm o hábito de entender sobre o processo de vendas, não têm muito conhecimento sobre a área, assim como eu lá atrás, a gente tem de venda somente como a parte final do processo, que é a parte de passar o cartão efetivamente, né? Mas a venda ela aconteceu muito antes disso. O processo de decisão de compra de uma pessoa ela aconteceu muito lá atrás, antes de fato dela passar o cartão. Então,
entender que vender é um processo, né, que tem várias etapas. A depender do que você vende, é um processo com 7, com 10, com 12, com 14, com 15 etapas, independente do que você venda, se é um serviço, se é um produto, né? As pessoas acham que só vender é vendedor de loja. Não. Um psicólogo é vendedor, um médico é vendedor, um nutricionista é vendedor, uma consultora de imagem é vendedora. Todos nós vendemos. Uhum. Nós vendemos uma ideia, um serviço, um produto, ou a nós mesmos, né? A nós mesmos. Exatamente. A nossa imagem, digamos assim. A nossa imagem né? também vende. Então, o processo de venda, ele acontece desde lá de trás. Quando a pessoa está tendo a conexão, o primeiro contato contigo, já está acontecendo um processo de vendas ali. O processo de passar o cartão, que é esse finalzinho, que é o que envolve normalmente a negociação. É quando já foram estabelecidos os parâmetros, a pessoa já tem uma perspectiva do que aquele serviço pode trazer para ela de benefício, e ali sim começa-se a negociação por forma de pagamento, por valores, por tipos de entrega, prazos. Ali sim começa a negociação. Então, a negociação ela é mais no finalzinho mesmo do processo da venda, mas a venda começou lá atrás. Aquele livro que fala, o Corpo Fala, né, que tem muito a ver com os pequenos sinais que a pessoa coloca numa situação onde ela está passando por um processo de persuasão ou convencimento, no bom sentido, tá? Uhum. Você acha que tem a ver com isso? Porque, assim, a forma como você comunica, ela é verbal e também não verbal. Perfeito. Então, você acredita que a forma como você se coloca, se apresenta numa situação de venda, ela realmente tem esse impacto? O que você acha que é uma coisa que as pessoas, às vezes, fazem que está um pouco errado, mas o que você acha que poderia ser diferente, por exemplo? Legal você falar sobre isso, porque vender é uma espécie de comunicação, é uma forma de conexão com a pessoa. E não tem como você se conectar com a pessoa sem a comunicação, né? Uhum. Então, a comunicação, normalmente, ela é dividida em comunicação verbal, comunicação não verbal. Verbal, tudo que a gente escreve, porque muitas vendas até acontecem pelo WhatsApp, né? Parte do processo de vendas, às vezes, acontece por um WhatsApp, quando você está trocando uma ideia com o cliente, com o paciente, com o futuro prospecto, ele acontece, às vezes, por escrita. Algumas pessoas fazem o processo por e-mail e algumas fazem através de uma reunião presencial, de uma reunião em loco, enfim, então através da comunicação verbal. Uhum. A comunicação não verbal, que é o que tange a nossa imagem, esse próprio cenário que eu estou aqui inserida, a forma como eu me visto, a forma como eu me porto, postura do meu ombro, né? Meu sorriso na voz, tudo isso impacta assim como uma comunicação não verbal e como a pessoa vai me ler e me encaixar dentro de uma caixinha. Todo mundo tem caixinha, como se a gente tivesse várias caixinhas na nossa cabeça. E o Yuri tem uma perspectiva sobre pessoas, como que ele confia, ele tem um processo de confiança, como é que você confia nas pessoas no seu momento de entrada, né? Cada pessoa que entra na sua vida, você tem um processo de confiança. O João, a Maria, a Luísa, cada um tem uma forma de se conectar com as pessoas. Algumas pessoas são mais visuais, outras mais sinestésicas, outras são mais auditivas. Pode ver que tem gente que vai chegar para se apresentar para você, já vai vir te abraçando, dando 2 beijinhos. Uhum. Tem outras pessoas que vão de longe falar: oi, Yuri, tudo bem? Eu sou uma pessoa muito visual, eu tenho essa tendência a falar de longe, mas eu estou te observando e quero ser observado. Uhum. Tem pessoas que são mais auditivas, né? Que elas já vão chegar assim, estrondosas, elas gostam mesmo do áudio. Tem pessoas que vão estar escutando a gente aqui, não vão estar nem querendo saber da nossa imagem, mas vão estar contentes em estar escutando e talvez a forma como eu esteja falando, como você esteja falando, está conectando junto com ela. Então, cada ser humano tem uma forma de se conectar e de entender o outro ser humano. Todo mundo coloca as pessoas dentro de caixinhas. Então, o Yuri, quando vai me conhecer, ele me coloca dentro de uma perspectiva do que ele tem de pessoas de confiança, se vale continuar naquela conversa, se vale você pular fora, né? Então, esse processo de confiança, a minha imagem, por exemplo, vai ser um parâmetro para você. Se a minha imagem te transmite confiança, você pelo menos abre o seu canal para que a gente comece uma conversa. Uhum. Né? Para que eu tenha a oportunidade de apresentar o que eu faço, de vender o que eu faço, de me vender para você. Se eu não consigo nem abrir esse canal de comunicação contigo, de conexão contigo, através da minha imagem, da minha postura, da minha forma de fala, esses segundos de impacto que eu trouxe aqui já são negativos. Você já está fechado para me ouvir. Então, o primeiro e o segundo são importantes, né? Totalmente. Porque senão o processo de argumentação, de persuasão, ele vai ser muito mais árduo. Você vai ter que usar de muito mais estratégias e ferramentas para fazer com que a pessoa que já criou um bloqueio sobre você te escute.
Entendi. Então, Isso acontece muito comigo, porque eu não sei quando isso começou, mas isso dura já tem uns 10 anos. Eu deixei algum dia lá atrás o meu telefone com algum corretor de imóveis. Brasília inteira tem meu telefone e fica me ligando para saber se eu quero comprar um imóvel. Eu falei, não, cara, eu já tenho, já não quero, não tenho interesse. E realmente eu acho que às vezes as pessoas sabem o que estão fazendo e outras vezes não. Como é que você acha que alguém que está querendo negociar hoje, alguém que tem a sua loja, o seu negócio, qual que você acredita que é a melhor forma de você tentar criar o primeiro contato com o seu cliente? É ser incisivo, é procurar, é ativo, é passivo? Como é que... Ou tem diferença? Não, Yuri, você tem que me perguntar se é uma loja física, tem tal forma, se é uma venda virtual, tem outra forma. Como é que você acha isso? Então, o que eu entendo hoje? O mundo digital, ele é um mundo maravilhoso. Ele te permite muitas portas. Ele facilita muito o acesso de outras pessoas que talvez nunca soubessem que o seu negócio... E aí, quando eu falo negócio, a gente não precisa ficar restrita, como eu falei, a lojas, né? A gente pode entender que todos os negócios, de uma forma, vendem. E todas as pessoas estão expostas a isso. Se você quer ter clientes, né? Para você ter um negócio, você precisa ter clientes. Para ter cliente, qualquer negócio precisa dessa troca. Então, entender que esse processo ele acontece de uma forma muito natural quando a gente tem muita clareza do que a gente vende, para quem a gente vende e como a gente quer vender. Então, independente se é um negócio físico, se é um negócio virtual, eu gosto muito do mundo virtual porque, assim, você tem a possibilidade de atingir mais pessoas. Só que eu falo, inclusive, para as minhas alunas, que com o mundo digital, as pessoas esqueceram que existe um mundo físico também, né? Que tem pessoas que gostam de uma reunião presencial, que gostam de um telefonema. Parece que virou assim, né? Se você receber um telefonema, parece que é uma coisa de um outro planeta, né? Quem me incomoda. Exatamente. Tem pessoas que gostam desse tipo de acesso, tem pessoas que não gostam. Eu entendo que, assim, independente do que você opera, trabalhar com a estratégia de ter captação ativa, que é você ir atrás do seu cliente, e a captação receptiva, que é o cliente chegar até você, é a forma mais inteligente de ter um negócio hoje. Quanto mais novo, quanto mais júnior é um negócio, mais captação ativa você deveria fazer. Quanto mais experiência você tem, uma maior carteira de clientes, é possível você brincar com essa mescla de captação receptiva e ativa. Porque a verdade é que, assim, com o mundo digital, as pessoas entenderam que é só sentar numa cadeira. Eu brinco que sentar na cadeira de couro branca, né? Se botar numa roupa bonita, abrir uma tela de celular, que os clientes vão brotar do chão. E não é assim que funciona. Né? Não é assim tem que conquistar funciona. o cliente, o coração dele. Então, confiança, como é que é esse passo? Sim, o processo de vendas eu divido ele em 3 macroetapas. Captação, a conexão e passar o cartão. A captação, sim, você tem que ter estratégias que vai envolver um pouco de marketing, sim, para você divulgar a sua marca, divulgar o seu negócio, divulgar o como você opera, como que a pessoa pode comprar algum tipo de serviço, qual a transformação que você causa nas pessoas. Isso são estratégias que a gente faz para captação ativa, como é que a pessoa vai chegar até você. E a captação receptiva, captação receptiva. A captação ativa, quando você vai atrás do seu cliente, você montar uma boa lista de pessoas potenciais para comprarem de você. Porque a verdade é que é o seguinte, ninguém sabe o que você vende, né? Eu brinco, você não é Beyoncé. As pessoas não te acompanham 24 horas por dia. Certamente, várias pessoas que você estudou no colégio, que, enfim, fizeram parte da sua vida em algum momento lá atrás, não fazem ideia do que você faz hoje. Sim. Né? Não fazem ideia do que eu faço hoje, não fazem ideia do que você faz hoje. Então, esperar, sentar na cadeira de couro branco, eu brinco, esperar que todo mundo acompanha 24 horas a sua vida e sabe o que você vende. As pessoas não sabem o que você faz. Então, a captação ativa envolve, sim, essa divulgação. De falar, olha, vem cá, Yuri, lembra que a gente estudou lá atrás, que a gente teve algum... Então, deixa eu te falar o que eu faço hoje, como é que eu posso te ajudar. Envolve basicamente isso. Só que, pela falta de conhecimento, você citou aqui o corretor de imóveis, né? Muitas vezes, pela falta de conhecimento, pela falta de estudo, né? Como eu falei lá atrás. Tudo que a gente tem a intenção de estudar, se dedicar, treinar, a gente é capaz de fazer. Só que as pessoas fazem meio que no oba-oba, meio que empiricamente, né? Elas vão testando sem uma técnica, né? Exato. Sem uma... Exato. E aí esse desconforto acontece, porque você começa a trabalhar uma lista de pessoas que não estão nem aí para o que você faz, não tem interesse. O processo de conexão não é gerado, parece algo forçado, parece algo que é imposto. Ninguém gosta de ser acionado de forma impositiva, né? É assim como a gente entra numa loja para comprar, muitas vezes você está só olhando,
E a gente já sente, assim, uma carne fresca, né? Vem 10 vendedores em cima de você, a gente se sente desconfortável. Mas é a falta de habilidade de um processo de vendas mesmo, de como é que a gente gera conexão com a pessoa, uma empatia, como é que a gente escuta o que ela tem de necessidade e serve a ela o melhor que a gente tem ali na frente. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Eu acho que a questão da identidade. A pessoa precisa se identificar com você de alguma forma. Veja bem, por exemplo, Magazine Luiza, que é um exemplo de sucesso que nós temos aí no varejo brasileiro. Cara, o Magazine Luiza a Luiza Trajano, ela começou a mostrar sua cara não tem muitos anos. Né? Então, ela era mais uma loja que estava ali, como, sei lá, Ricardo Eletro, Casas Bahia, qualquer coisa assim. E aí, teve um momento que ela, não, cara, vou botar uma cara aqui. E aí, criou a Lu, né? Do Magazine Luiza. Ela aparece bastante. Se você vê o rosto dela, você sabe, caraca, essa aqui é a Luiza Trajano e tal. Então, você acha que essa conexão cria essa identificação? Porque, na verdade, eu já ouvi falar de algumas pessoas que você não compra, que você prefere comprar de pessoas que você se identifica, que você conhece, que você tem uma familiaridade. Então, por exemplo, alguém que queira vender algum tipo de serviço, antes de vender o serviço, você tem que se conectar, você tem que se vender. Faz sentido isso? Total. Captação, conexão, passar o cartão. A etapa da conexão ela é muito importante para que a pessoa estabeleça confiança em você, para que ela entenda que você é a melhor pessoa para causar algum tipo de transformação nela. Então, essa conexão ela é necessária, sim. Mesmo que você não conheça alguém. Por segundos, você é capaz de gerar conexão. Por poucas palavras, você é capaz de gerar conexão. A conexão não tem... eu tenho que conhecer fulano por 10 anos para poder confiar nele e comprar alguma coisa. Não. O processo de conexão ele pode acontecer em simples segundos. É muito incrível isso. Né? Então, a forma como eu falei, como você se apresenta, como você se posiciona, a sua escolha de palavras, a sua escolha em escutar um outro, é o que traz realmente essa possibilidade de conexão. E pessoas se conectam com pessoas. Quanto mais confiança ela tiver na pessoa por detrás do que você faz, assim... você já ganhou, o jogo já está bem avançado, digamos assim. Entendi. Independente do que você faça. Então, tem pessoas que hoje podem atuar numa área, daqui 5 anos elas migram para outra. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu passei por diversos nichos. E a conexão que aconteceu com as pessoas que eu comercializei algo não foi puramente com o produto que eu tinha, com o serviço que eu tinha, mas foi com a Luana. Então, a cada transição que eu tinha de nicho, as pessoas me acompanhavam. Né? A ponto de, se alguém chega para você e fala assim, independente do que você venda, eu tô junto com você, é porque você conseguiu realmente desenvolver a habilidade de conexão bem forte. Será que por exemplo, o marketing que algumas empresas como a Apple faz? Como é que você acha que eles chegam nesse patamar? E como que alguém pode chegar num patamar como... Porque é aquela coisa, né? Sei nem o que eles estão lançando. Estão lançando, eu quero. Como é que você acha que chegou nesse processo, assim? Eu acredito muito que a autenticidade faz uma bizarra diferença. Porque tudo hoje é commodity, concorda? Qualquer pessoa pode vender essa água, qualquer empresa pode ter um celular, qualquer empresa vende uma calça jeans. Mas é o como você vende a calça jeans, como é que você faz a pessoa se sentir dentro daquela calça jeans. É o que a Apple é muito habilidosa em fazer. Não é simplesmente um celular. Né? Como ela vende o processo dela de celulares, a divulgação, todo ano, setembro, você sabe que vai vir um mega lançamento, né? E como ela faz o consumidor dela se sentir especial, único, só tem o carregador da Apple, né? Só a Apple tem a forma de segurança dela. Então, tudo isso são aspectos que fazem o consumidor da Apple se sentir altamente especial. Então, é o como você vende, como você faz o seu consumidor, o seu cliente se sentir. Então, essa autenticidade, ela é o que faz muita diferença, na minha opinião. Entendi. Todo mundo vende qualquer coisa. Mas a forma como você vende e a forma como você faz o seu cliente se sentir, ela é só sua. Você me falou agora há pouco a respeito de técnica, né? E técnica eu acho que tem a ver com método mesmo. Sim. Eu vi recentemente nas suas redes que você falou sobre um método OPN. Poderia explicar um pouquinho o que seria esse método pra gente? Minha paixãozinha, meu xodó. Vamos falar do filhote aí. O OPN é o poder da negociação. As alunas que apelidaram ele de OPN. O método OPN é uma metodologia de tudo que eu tive de sola de sapato gasta, que eu brinco que meu aprendizado ele não veio de livro, né?
Meu aprendizado ele veio de sola de sapato gasta, obviamente com leitura, com cursos, mas onde eu sinto que a raiz mesmo do OPN foi criada foi com os meus aprendizados de muitos nãos, né? Muitas ressignificações do que significa vender e como se conectar com pessoas. Então, o OPN é o poder da negociação. É como que qualquer pessoa, independente do que ela faça, ela tem uma capacidade, sim, de traçar um processo de vendas para o que ela faz, de forma que seja leve, que seja gostoso e que seja na base do convencer, vencer junto com o teu cliente. É possível vender algo que transforme, que cause algo positivo no seu cliente. É possível ser muito bem remunerada por isso. Você não precisa fazer precinho, você não precisa fazer desconto aleatório para o seu cliente sair satisfeito, né? O jogo, esse é um jogo que todo mundo ganha. O seu cliente ganha e você ganha à altura do que você merece. Então, o OPN ele é uma metodologia de um processo de vendas do início ao ciclo final, né? Até o pós-venda, como que você acompanha esse cliente, como que você trata dessa recorrência de vendas para um novo negócio, para uma recomendação, para ele comprar novamente de você, iniciar um novo ciclo. Então, é um processo de vendas bem passo a passo que eu tracei e que eu entrego dentro de um treinamento imersivo, né? Então, eu tenho as aulas gravadas, eu tenho os encontros ao vivo com as alunas para fazer exercício mesmo, é treinamento real. Entendi. Tem uma coisa aqui que é um mindset que eu vejo, que é o seguinte, as pessoas colocam, é como se fosse assim, lidar com precificação, né? Tem muito a ver com mindset. Você disse que, por exemplo, seu mindset lá atrás, há muitos anos atrás, era tipo assim, não quero mexer com venda, Sim. porque se eu tô ganhando, alguém está perdendo. Isso é um mindset que você mudou. Agora, tem pessoas que hoje dependem de venda, ainda não chegaram nesse nível e fica dependendo do tipo assim, eu entrego muito, eu faço muito serviço de graça, eu não cobro o que eu acho que eu devo, né? A pessoa ela tem vergonha, se sente mal de cobrar, então ela dá muito desconto, ela faz um preço muito pequenininho. O que você acha que está faltando para essa pessoa perceber? Uma dica que você daria para essa pessoa? Assim? Convicção. Convicção. Eu anotei essa palavra num post-it durante anos dentro da minha pasta. Convicção. Especialmente quem é da área da saúde, porque eu acho que é implantado algo durante a fase acadêmica, né, de que você tem que servir ao outro, né, o seu processo ali é de servir a outra pessoa. E o servir parece que tem que ser algo de graça, né? O servir, até por questões religiosas, muitas vezes a pessoa entende que servir é entregar algo gratuitamente. E eu não oriento absolutamente ninguém. Estou começando minha carreira, fiz uma transição de nicho, sou muito inicial ainda no que eu faço de graça. Eu não recomendo. Porque não foi de graça que você subiu naquele degrau, né? Teve uma dedicação financeira, muitas vezes, para fazer cursos, para poder empreender. Teve uma dedicação de tempo, né? Nada você consegue construir sem o fator tempo. Teve abdicação de estar junto com a tua família, né? Teve que abrir mão de estar, às vezes, com as pessoas que você ama para poder estar naquele degrau. Então, por quê que você vai servir aquilo ali de graça, né? Eu entendo que a falta de segurança, a falta de convicção que traz para as pessoas essa forma de trabalho, né? Eu vou fazer de graça agora nessa fase, enquanto estou começando, está muito inicial, ou ainda não tenho tanta experiência, não tenho tantos clientes, eu vou servir até que eu fique... Eu tinha essa cabeça, essa é uma mentalidade que eu tenho já muito desde lá de trás. Você chegou a fazer de graça no começo? Como é que foi isso? Só chegar um pouquinho mais para frente, assim. Perdão. Não. Pega aqui? o microfone um pouquinho mais para frente. Aqui. Isso. Um pouquinho mais próximo da boca. Yuri, nem estágio eu fiz de graça. Nem estágio eu fiz de graça. Eu entendi que alguma expertise eu tinha em algo, por mais superficial que fosse. Eu comecei minha carreira panfletando, né? Eu dentro do colégio ainda, né? Transitando ali do colégio para poder entrar na faculdade. Minha mãe todo dia chegava de manhã, botava um bom classificado.
Eu sou millennial, então, gente, ó, essa cara de criança aqui, mas eu sou uma boa millennial. Tinha um classificados que eu nem sei se existe, mas existe ainda no jornal classificado? Não. Não, deve ter uma coisinha ou outra. Eu não vejo jornal também impresso há muito tempo. Bom, então... enfim, então... Antes de saber se tem classificado, eu tenho que ver se tem o jornal ainda. Eu acredito que ainda tem, porque tem bancas de revista, imagino que deve ter o jornal físico ainda. Outro dia eu entrei numa banca de revista e só achei Coca-Cola, esmalte e salgadinho para vender. Pronto, mudaram bastante os formatos das bancas de jornal, mas acredito que ainda existe o jornal físico e dentro do jornal físico existia uma parte que eram os classificados. Uhum. Os classificados eram onde tinha ali as formas de emprego, né, as oportunidades de emprego. Uhum. E minha mãe, então, de manhã cedo, ela colocava aquele jornalzinho lá na minha frente e falava, e aí? Isso eu tinha 16 para 17 anos. Ela, obviamente, foi muito sábia, minha mãe, lá atrás, porque ela sabia que eu tinha essa ambição e que eu jamais ficaria na aba dela, né? Uhum. Ela só soube trabalhar bem as minhas habilidades. Então, eu com 17 anos eu comecei a trabalhar e eu não achava justo eu ficar no sol quente ali 10 horas, às vezes 8 horas, panfletando o dia inteiro, para não receber absolutamente nada. Estágio, mesma coisa, por mais que eu estivesse aprendendo, existia um motivo para alguém me contratar. Alguma habilidade eu teria que ter. Né? E alguma questão você tinha que solucionar. Perfeito. Eu tinha um papel ali dentro. Por que eu faria aquilo ali de graça? Por mais que fosse uma remuneração não tão alta, eu até brinco que eu tive um pouco de sorte. Assim, meus estágios já comecei jogando alto. Assim, os meus amigos tudo quebrado na faculdade. Eu tive a oportunidade de ter bons estágios. Mas assim, nem o estágio eu optei por fazer um estágio não remunerado. Então, eu não entendo que é de graça, que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas valorizem o que a gente faz. Eu entendo que quanto menos experiência você tem, mais insegurança você tem também. Mas anota essa palavra, eu vou deixar essa dica aqui de ouro, anota essa palavra bem grande. Dica que a Luana vai passar agora com você. E assim, tudo que eu ensino, gente, como eu falei, é sola de sapato gasta, não é nada que eu não leu no livro e tá falando aqui, não, foram coisas que eu mesma fiz. Então, pega um bullshit, aquele papelzinho colorido, coloca lá escrito assim, convicção bem grande. Eu tinha lá convicção anotada na minha pasta. Toda vez que eu sentava para falar com o cliente, eu falava, ele não é melhor do que eu em absolutamente nada, eu não sou melhor do que ele em absolutamente nada. Eu entro de igual para igual. E eu recomendo que você faça isso. Entre de igual para igual quando você for conversar com alguém. Tem algum motivo para ela sentar na sua frente, tem algum motivo para ela te escutar. E tem algum motivo para você poder escutar. Então, saia dali ensinando algo, aprendendo algo. Mas a convicção é como se você tivesse a percepção de que você tem o seu valor. Né? Então, para vender, você tem que entender que você tem o seu valor. Tem um motivo para a pessoa poder pagar pelo que você faz. Ela, às vezes, não tem a habilidade que você tem. Ela não quer gastar tempo fazendo o que você faz. Então, é por isso que ela te paga. E deveria pagar bem, né? Se você entrega algo à altura. Entendi. Legal. Eu percebo muito que isso é um pouco a mentalidade do brasileiro. A gente vive num mundo capitalista, o Brasil é um país capitalista, mas as pessoas têm muito medo de cobrar, têm muito medo de precificar as coisas, né? Eu mesmo já tive um pouco disso, eu acho que todo mundo tem um pouco disso de raiz, né? Tem um receio, mas quando a pessoa realmente vira essa chave, ela entende que, inclusive, o seguinte, não apenas cobrar, mas cobrar aquilo que você acha que você está resolvendo na vida dela, tipo, um valor justo. E outra coisa, né, Luana? A gente só fica bom naquilo que a gente pratica. Muito. Então, como é que você vai chegar para ser um vendedor de um padrão mais elevado ainda se você não está praticando, se você não está colocando ali, inclusive botando sua pele em risco? Porque eu penso o seguinte, quando você cobra um serviço ali, você tem a sua expertise já de hoje, 2022, e aí você cobra um serviço, sei lá, R$500, mas você sabe que você poderia cobrar 2.000, por exemplo. Quando você cobra 2.000 e alguém paga por aquilo, você fala assim, caramba, agora a pessoa está pagando o que eu acho que devo. Então, cara, até a sua entrega é melhor. Até você se prepara mais. Não é assim que funciona? Com certeza, com certeza. Se você... É porque assim, o que eu acho que acontece com muitas pessoas, já aconteceu comigo, tá? Principalmente quem traça uma vida profissional dentro de uma... No meu caso, foi uma área corporativa. Eu acreditava, e muitos profissionais de serviço também, prestadores de serviço, têm essa cabeça. Quanto melhor tecnicamente eu for, mais as pessoas vão pagar melhor pelo que eu faço. Essa é uma crença altamente... que eu percebi na pele que era completamente errada. É uma crença de muitos. De muitos. Quanto mais diploma na parede, né? Quanto mais tecnicamente habilitado eu for,
melhor profissional, me torno ao olhar das pessoas. E claro que você tem que ser, sim, você tem a obrigação de ser tecnicamente bem habilitado para fazer o que você faz, né? Então, mais quanto maior a sua responsabilidade com o outro, você tem que ter, sim, uma habilidade técnica muito boa. Mas não é a sua habilidade técnica que faz a diferença no jogo final. É a sua habilidade, as soft skills que a gente fala, as habilidades de articulação, de comunicação, de negociação, de persuasão. Isso é o que te torna um profissional diferenciado. E muitas vezes não é a técnica é necessária para isso, óbvio. Mas é no contato com outro ser humano que você se torna bom nessas habilidades. Né? Não é, como eu falei, simplesmente lendo um livro. O livro, a habilidade técnica, ela vai ter que acontecer. Mas é no olhar com o outro, é no estar com o outro, é no escutar o outro que a gente aprende muito. Então, trabalhar, sim, a parte técnica ela é importante, mas mais do que isso é a prática. Né? Então, eu falo que nesses 14 anos, assim, o que eu mais aprendi foi na prática. Foi sentando com pessoas, foi atendendo pessoas, foi ouvindo pessoas, foi levando não de pessoas, levando sim de pessoas. Ali a gente começa a perceber como que o outro pensa, como que o processo é encarado pelo outro, como que você pode melhorar o seu processo de vendas perante ao cliente que você quer. Né? Então, como é que você pode melhorar a sua imagem, a sua forma de se comunicar, como é que você pode abrir o seu canal de conexão com mais efetividade, como é que você pode ser mais assertiva, como que você pode se posicionar, como que você pode liderar e conduzir uma negociação. Né? Então, é na prática. Sobre esse tema, o não. O não eu acho uma coisa que é tabu para muita gente, né? Ninguém gosta. O não, a pessoa geralmente pega o não como algo pessoal. Engraçado, que na hora que você diz não, você não tá odiando a pessoa, né? O pessoal da imobiliária, por favor, parem de me ligar, eu já tenho apartamento, entendeu? O pessoal da imobiliária que me liga sempre, não, eu falo assim, não, aqui é eu não vou falar o nome aqui, da construtora tal, famosa aqui em Brasília. Não quero. Porque eu já falo assim, cara, nem perca seu tempo comigo. Eu não vou olhar nada, não vou no seu showroom, deixa quieto, passa pro próximo, entendeu? Porque, na verdade, eu acho que é isso. E uma coisa que é importante também é o cliente não enrolar. Se você não tá afim, você fala logo, ó, não quero, obrigado por ofertar tal coisa, não vou querer. Porque não tem coisa mais chata também, né? Que você tá, às vezes, numa loja mesmo, o cara... Na loja é normal, porque às vezes você entra realmente só querendo olhar, sim. E aí nessa olhada, você fala assim, pô, isso aqui eu gostei, eu acho que eu vou levar isso aqui. E pode converter uma venda, mas às vezes o cara te enrola ali e não vai levar nada. Então, assim, o que você acha que é o não? Como é que as pessoas podem lidar com o não? Qual que você acha que é o mindset? Assim? Teve alguma situação do não, assim, cara, eu fiquei triste com aquele não, mas depois eu vi que não era nada a ver? O não a gente leva desde pequeno, né? Eu tenho um filho de 2 anos, coitado, acho que o que ele mais escuta na vida dele, assim, diariamente, é o não. E quando a gente é criança, a gente tem uma habilidade de fazer algo que o adulto deveria fazer, que é o contorno da objeção. Então, o que é o contorno da objeção? É não encarar o não como algo altamente pessoal. E você abrir outras possibilidades de fazer com que o outro entenda que você pode levar um sim. Mais ou menos o seguinte, meu filho, eu estabeleci lá em casa que domingo é o dia da felicidade dele. Então, domingo é o dia do beijo, domingo é um dia muito alegre, é o dia da família e também é o dia do chocolate. Então, é o dia que ele pode agora ter acesso às guloseimas dele. Então, ele passa a semana inteira tentando me convencer de que é domingo já. Eu tenho certeza, mamãe, que é domingo, quarta-feira, tá ligado? Segunda-feira ele já começa. Hoje é domingo? Eu falo, não, hoje é segunda-feira. Para chegar no domingo faltam alguns dias ainda, né? Então ele diariamente ele busca por esse domingo dele. E todos os dias ele leva não sobe ali, não pisa aqui, não faça isso, não escalhe a parede, né? Eu tenho um furacão dentro de casa, então é muito não que ele leva. E não é domingo também. E nessa de não é domingo, muitas vezes, por exemplo, ele está ali na segunda-feira tentando, não é domingo, beleza. Terça-feira, sábado nós fomos ao shopping e aí eu sentei para tomar um chocolate quente, tinha um biscoitinho de chocolate ali do lado. Aí ele olhou para mim e falou, o que é isso? Eu falei, isso é um biscoito. Ele, de quê? Eu falei, de chocolate. Aí ele, hoje é domingo? Eu falei, não, hoje não é domingo, hoje é sábado. Aí ele falou, mas posso pegar só um pedacinho? Gente, tá bom, vai, só um pedacinho. Você vê, se ele não tivesse persistido na tentativa dele de domingo, ele jamais teria, né, dado aquela mordidinha naquele chocolate de sábado. Então, assim, o contorno da objeção é você não encarar aquilo ali como uma verdade absoluta. Nem sempre o cliente que diz um não, ele tá realmente falando um não.
Às vezes é um não para aquele momento, às vezes é um não para aquele serviço. Quantas vezes a gente, às vezes, chega num profissional e eu só perguntar para você, Yuri, você faz hoje o serviço de arrumar cortinas? Às vezes na sua empresa, você não faz arrumar cortinas, você vende cortinas, mas a pessoa fala assim, não arrumo cortinas. Quando ela teria uma grande oportunidade de falar, não, eu não arrumo cortinas, porém, eu vendo cortinas, vem cá, deixa eu te mostrar as cortinas que a gente tem de oportunidade. Então, se essa pessoa... Aí o cara troca em vez de, né? Exato. Se ela simplesmente simplesmente dá nãos e recebe nãos, ela não tem oportunidade nenhuma. Então, muitas vezes dentro de um não tem uma oportunidade futura, tem uma oportunidade de uma outra venda, tem uma oportunidade de uma indicação. Então, o contorno da objeção acontece muito em você não mergulhar no não. Quando você mergulha dentro do não, acabou. O jogo acabou. É finito. Entendi. E tem também a parte depois. Quando você está ali no jogo do vendi, concluí a venda, tenho minhas técnicas, aprendi bastante, vendi. Mas também é importante ter aquele efeito uau. Com certeza. E aí o efeito uau está em tudo, tá, gente? Por exemplo, eu tenho uma oficina mecânica há alguns poucos anos. Geralmente a gente fica muito fiel ao mecânico de sempre, né? Aí às vezes o mecânico, ele adoece, ele se muda de cidade, você troca. Mas geralmente é uma coisa que você fica ali muitos anos. E eu tô com um mecânico há pouco tempo, acho que tem uns 1 ano e meio, 2. E toda vez que eu levo meu carro, ele manda um vídeo pra mim no WhatsApp. Ó, subi aqui no elevador, ó, encontrei isso. A gente já tá trocando isso aqui e tal. Essa pecinha aqui, já providenciei, mas não se preocupa não que ela não é cara. Eu falei assim, cara, isso é o efeito uau. E é uma oficina comum, não é uma oficina alto padrão nem nada. Então você não precisa ser alto padrão para ter um efeito uau. Na verdade, a mentalidade de você ter uma qualidade do seu produto, do seu serviço. Mas não é isso? Você consegue perceber os elementos que você tem aqui? A autenticidade, que a oficina fez isso por você. O como ele faz e principalmente como ele faz você se sentir. Você se sente especial, sente confiança nele, com o vídeo que ele passa. Então, não é simplesmente pelo serviço que ele faz. Tem um mecânico em qualquer esquina. Se a gente abrir aqui a janela, a gente consegue achar 3 mecânicas assim, no instalar de dedos. Mas é o como ele faz com um simples vídeo, na autenticidade dele, na simplicidade dele, na forma como ele enxergou que os clientes dele valorizam e como ele faz o cliente dele se sentir. Ele passa confiança. Porque um problema de oficina é exatamente esse, né? Você não sabe... Eu não entendo nada de carro. Se o cara me falar que trocou a bobina de não sei o que lá, eu vou confiar nele de alguma forma. E esse simples vídeo traz essa confiança, essa perspectiva de confiança no cliente, né? O cliente sabe que ele tá ali em cima do carro, que ele tá realmente trocando a peça. Quando eu vou na concessionária, por exemplo, e que eles deixam um filtro do ar velho dentro do meu porta-luvas, é um sistema de confiança. Eu consigo entender que foi de fato trocado. Então, eles colocaram o velho ali dentro e trocaram por um novo. Ou seja, se tá ali o velho, possivelmente o que tá ali é novo. É um sistema de confiança. É o como ele me faz sentir. Eu sinto confiança, eu volto ali dentro. Então, não é pela concessionária, não é pela mecânica. É o como ele faz você se sentir dentro da autenticidade dele. É a forma dele especial de ser um mecânico. Teve alguma situação difícil que você passou, Luana? Do tipo assim, cara, eu apliquei tudo, mas não rolou. Era uma venda que eu queria muito. Você ficou mal, frustrada e, de repente, até uma dica para quem é da venda, da negociação, como lidar com essa questão da frustração, que, pô, você vai se frustrar. Eu acho que a quantidade de nãos que você leva é maior do que a quantidade de... A não ser que você seja uma Apple, né? Que eu acho que o sim é maior. Mesmo assim. Mesmo assim. Então, o que tem gente que não compra de jeito nenhum. Não, isso é maçã pra gente que não entende nada de celular e tal. Tem um pessoal que é assim, né? Que é Apple pra quem não entende nada. Tem uns preconceitos. Mas então tem essa frustração e você tem que entender que você não vai agradar todo mundo. Claro. Mas, vamos lá, de você então, uma situação que você possa ter passado, que você lembre. Não tem como você considerar que você vai levar mais sims do que não. Gente, em tudo. Com o namorado... na escola, toda a nossa vida com a mãe dentro de casa, você vai levar muito mais não do que sim. Muito mais não. E muitas vezes é muito mais com os nãos que a gente aprende. Né? Certamente eu já levei não pra caramba. Né? Eu falo que eu já atendi mais de 3 mil clientes, não é à toa. Eu já levei não pra caramba. E certamente quando a gente empilha uma expectativa muito grande em cima de alguns processos, a gente se frustra muito. A frustração é uma quebra de uma expectativa. Né? Então, quando a gente vai com uma expectativa de um sim muito certo e a gente leva um não, a gente fica frustrado. Uma das maiores frustrações que eu tive, e é legal vocês entenderem isso, é que muitas vezes dentro de casa você vai levar não pra caramba. Né? Meu pai foi um dos maiores nãos que eu já levei. Né? Primeiro, para ele, foi uma mega frustração eu sair da área corporativa onde eu estava, na área de marketing, carreirando, tendo sucesso dentro da companhia que eu estava,
para sair para trabalhar com vendas. A primeira quebra dele de expectativa foi essa. Mas, minha filha, você vai ser vendedora, vai bater pastinha na rua. Né? Olha a visão que ele já tinha. Exatamente. Né? A visão que muitas pessoas têm. Você fala, vai trabalhar com vendas. Teve amigas minhas que eram assim, mas tá tudo bem? Você foi demitida? Aconteceu alguma coisa? Né? Você precisa de ajuda? Você quer mexer com venda, tem certeza? Você tá precisando de ajuda, não? Que vai ser nessa área que você vai trabalhar. Então, assim, tem uma perspectiva assim, das pessoas em relação a isso. Mas em termos de frustração durante um processo de vendas, foi exatamente isso. Eu comecei a trabalhar com um produto que era a cara do meu pai, assim, que eu falava, gente, meu pai precisa muito disso, assim, ele super precisa, vai ser perfeito, eu vou sentar com ele para conversar. E aí, dentro desse parâmetro dele de frustração de que eu ia trabalhar com vendas, ele nem abriu. Ele queria te afastar daquilo. Nem abriu a possibilidade de eu conversar com ele. Eu passei 2 anos tentando apresentar para o meu pai o que eu fazia. Uhum. Então, logicamente, a gente às vezes tem uma perspectiva de que quem é dentro de casa, as pessoas, né, que estão acompanhando a gente, vão apoiar, vão super apoiar. A gente não viva. E não que meu pai tenha me desestimulado a fazer algo, mas não dá pra gente ter a perspectiva de que todo mundo vai comprar de você, nem as pessoas que te amam às vezes vão comprar de você, nem as pessoas que gostam de você vão comprar de você. Levei muito não de amigos já, de pessoas que eu acreditava, que eu falava, nossa, é perfeito isso aqui pra essa pessoa. Na hora que eu sentar com ela, ela não vai nem pestanejar. Uhum. E da pessoa evitar sentar comigo. Né? Empurrar, não, vamos ver, depois eu vejo isso, levar aquele tanto de objeção assim, para casa. Então, certamente, assim, lidar com frustração faz parte de qualquer... E isso para qualquer área, Yuri. Na tua área, certamente você já levou não pra caramba de potenciais parceiros, de potenciais clientes. Todo mundo leva não o tempo todo. E aí, o que eu tenho hoje muito para mim é o porquê daquele não. É porque eu não consegui contornar a objeção. É porque a minha argumentação foi fraca. É porque eu não consegui, de repente, entender qual a necessidade que aquela pessoa tinha. É porque eu não abri o canal de conexão junto com ela. Ou porque ela não era um potencial cliente. Tem essa possibilidade também. Você não vai vender para todo mundo. Aliás, quem espera vender para todo mundo não vende para absolutamente ninguém, né? Ah, eu sou um psicólogo, todo mundo eu atendo. Não, você tem um nicho. Você vai atender crianças, são casais, são mulheres que passaram por um divórcio, são pessoas com TDAH. Quem que você vai atender dentro do seu negócio? Né? Quanto mais nichado você for, menor a incidência de não, se a sua comunicação for assertiva para esse público. Olha que legal. Isso é um exemplo de você ter a especificidade, né? Sim. Como você falou mesmo, quem quer vender para todo mundo não vende para ninguém, porque você não conecta, você tem que ter. E se conectar é abrir mão também de algumas conexões. Perfeito. Quando você se conecta com alguém, beleza, eu vou falar sobre o tema, por exemplo, negociação e vendas. Tem gente que não quer nem saber disso e tudo bem. A pessoa vai se afastar. Mas a chance de você também se conectar a pessoas que estão bem alinhadas com o que você deseja, com o que você faz, é muito maior também. Até porque o seu nível de autoridade sobe, né? Eu falo que se você, por exemplo, você tá joga futebol, Yuri? Joguei já. Hoje em dia não muito. Então, alguém que joga... Mas adorava. Adolescência, gostava muito. Então, jogando futebol, por exemplo, você tem uma lesão dentro de um jogo de futebol que é altamente comum, né? Você vai para um hospital, você vai buscar por um clínico geral ou para um ortopedista? Ortopedista, né? Ortopedista. Porque a autoridade dentro daquele assunto, ele é mais específico dentro da medicina, ele é mais específico para o seu problema. Então, quanto mais... E isso serve para qualquer área. Quanto mais específico, quanto mais nichado você for, maior o seu nível de autoridade, maior o nível de percepção de autoridade pelas pessoas. Naturalmente, se você for um bom profissional diferenciado, desenvolva a habilidade de conexão, de comunicação, e eu posso te ajudar nisso. Né? Siga Lona House. Depois segue lá o meu perfil, eu posso te ajudar nisso. Então, se você desenvolver essa habilidade, né, com as técnicas mais alinhadas para isso, certamente você vai se comunicar com a pessoa que tem interesse no que você vende. A incidência de não vai ser menor. É pura matemática. E com relação a ser específico, eu lembrei de um filme agora, várias vezes passando na minha cabeça. Marcos, por gentileza, pega só mais uma aguinha aqui para ela, enquanto eu falo aqui. Uma coisa que passou na minha cabeça bastante foi dois filmes. Lobo de Wall Street e Fome de Poder, que são filmes bem legais, tá na Netflix, tá nos aplicativos aí. Ai, obrigada. E Fome de Poder, o que eu percebi ali? Uma pessoa altamente voraz em querer se especializar, em querer cada vez estar mais dentro daquele nicho que ele tá atuando, né? Claro, em algum momento o cara, inclusive, ele agiu de forma
talvez até de má fé e tudo, enfim, sem querer julgar aqui, mas tem umas partes do filme assim que muitas pessoas não concordam com o método que ele fazia. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, é paixão. Ele tinha paixão por fazer aquilo ali prosperar, pelo aquele negócio que ele descobriu e fazer aquilo ali melhorar. Paixão também eu vejo no filme Lobo de Wall Street, né, que o cara, ele queria muito, ele começou com aquele negócio lá das ações, ele criou técnicas de vender de persuasão, até mentindo para o cliente, assim, né? Isso mostra no filme, enfim. Mas eu vejo, tirando essas partes negativas, eu vejo muito questão de paixão e ambição. E às vezes eu vejo que pessoas entram na vida das vendas começando vendendo coisas que não têm interesse. Por exemplo, você acha que isso é importante? Por exemplo, eu lembro, eu sei que quando a gente começa como estagiário, raramente a gente começa pegando aquilo que a gente ama. A gente vai fazendo trabalho secundário, coisa que a gente não gosta, dá um desincentivo terrível. Mas o que eu te pergunto é o seguinte, você acha então que para uma pessoa prosperar na venda, ela tem que estar muito ligada com aquilo que ela vende? Convicção. Também. Convicção em você, que você é um profissional capaz, convicção no que você vende, que você gera de transformação, independente se você seja, assim, você não precisa necessariamente ser a sua persona, né? Isso tem que ficar claro. Você não precisa ser necessariamente seu consumidor. Às vezes eu posso vender, sei lá, algo que eu não utilizo, que eu não consumo como não seria um potencial consumidor. Mas se eu acredito que o meu consumidor vai ter uma transformação, vai sair satisfeito daquela compra, já é um elemento de convicção. Então, não necessariamente você precisa ser o seu cliente. Aquela história de que você tem que ser exatamente, você tem que consumir tudo que você... Não necessariamente o produto que você vende ou o serviço que você vende, você vai ser a persona daquilo ali. Mas quanto maior é a sua convicção no que você faz, no que você transforma, em você como profissional, essa segurança, ela transparece muito mais. Eu falo que o cliente ele tem um radarzinho do desconfiômetro. Todo mundo tem, em pequeno ou maior grau. Né? Você entra dentro de um processo de vendas, você normalmente entra desconfiado. Se alguém senta aqui e fala, eu vou te mostrar algo muito especial. Seu nível de desconfiômetro ele já ele já apita. Né? Ele já precisa falar, ai meu Deus, a pessoa me vendeu alguma coisa. É pirâmide. Exatamente. Sai daqui. A forma como você conduz esse processo que traz essa leveza. Eu, particularmente, eu até evito muitas vezes citar alguns filmes, e esses filmes são sempre citados quando a gente fala de vendas. Você gosta desses filmes? Gosto, mas eu acredito que ele passa exatamente a trava que eu tinha lá atrás, de que vender é você ter que vencer sobre o outro, né? Não vencer com o outro. Certamente a paixão ela é importante, tem a ver com a convicção, que eu acredito, mas você não precisa utilizar de ferramentas para que o outro saia de alguma forma prejudicada, né? Então, acho que é muito... Você saber se o que você faz é bom, você consegue causar uma boa transformação. A pessoa sai dali feliz de alguma forma, com um problema dela resolvido, ou com um sonho dela atingido. Se você consegue fazer, ou ela atingir um sonho, ou ela resolver um problema, pronto. Você já tem um passo ali para convicção. Trabalhar as suas habilidades de confiar em você, no que você faz, e que você é bom no que aquilo que você tá colocando pra frente. Então, eu tenho um pouco, assim, de receio com esses... Eu adoro esses filmes. Mas como entretenimento, né? Exatamente. Mas como processo mesmo de vendas, ele funcionava muito como um reforço pro que eu acreditava lá atrás. Que eu não poderia vender, não poderia ser boa vendendo, porque eu teria que passar por cima de alguém. E essas experiências eu vivi lá atrás, né? Dentro da área de marketing, eu precisei transitar em fases na minha vida pela área comercial. E todas as minhas experiências foram altamente frustradas. Eu lembro de uma vez que eu saí com uma colega, que era da área de vendas, e eu como marketing, nós saímos em dupla para visitar alguns clientes. E eu tinha um papel, ela tinha outro papel. Eu lembro que eu fiquei curiosa, que ela fez diversos cálculos ali com o cliente e tal, e vendeu muita coisa ali para ele naquele dia. Eu falei, caramba, mas ele precisava, quando nós saímos daquele contato, eu lembro que eu falei, mas ele precisava disso tudo? Eu não faria esse cálculo, assim, não tinha pensado. Ela falou, mas ele não é que ele precise, eu preciso vender, eu preciso bater meta. E essa foi uma visita que me impactou muito, que eu falei,
Deus me livre, eu não quero passar por isso, eu não quero fazer as pessoas passarem por isso. Era um senhorzinho que tinha a menor condição de comprar o que ele comprou, certamente se endividou para poder fazer aquela compra. Né? Então, todas essas perspectivas me traziam essa referência de que vender é ruim. Então, eu tenho muito cuidado com esses filmes, porque quem está querendo aprender um pouco mais sobre o processo de vendas, cuidado com esses filmes, que eles podem exatamente fazer esse reforço de uma mentalidade de que vender é algo ruim. Né? Entendi. Cara, muito legal. Pessoal, vamos para um rápido intervalo de 5 minutos e a gente já volta para o nosso papo do podcast Tudo em Mente. Valeu. Estamos de volta aqui no nosso intervalo do podcast Tudo em Mente, falando agora com a Luana, continuando esse papo aqui. Lu, me fala uma coisa. Você acha que então que um processo de venda ou de negociação seria então seduzir o cliente? O que você acha disso daí? Legal, tem um processo que a gente fala que é despertar o desejo. Despertar a necessidade, despertar o desejo dentro do cliente. A sedução, ela parece até um pouco meio, né, assim, enigmática, parece que você está fazendo algo meio por debaixo. Na sedução envolve um processo de atração. Quando um casal, por exemplo, está se conhecendo, de namorados, existe um processo de sedução. Você tem que, de alguma forma, se sentir atraída por aquela pessoa. Pela imagem que ela propaga, pela forma como ela se comporta, pelo jogo de palavras que ela utiliza, pelo tom de voz, tudo isso é um processo sim, de despertar de desejo. E existe um despertar de desejo dentro de uma pessoa quando ela vai adquirir algum serviço, algum produto. O desejo de resolver um problema, às vezes o desejo de pertencer a um grupo, muitas vezes a compra acontece por querer pertencer a um grupo. A compra de luxo muitas vezes é baseada nisso, né? A compra de luxo muitas vezes não é simplesmente pelo poder ter, é pelo poder ter o pertencimento dentro de um grupo. Status, então. Um status pode ser um processo de sedução também. Então, você entender qual é o canal que você consegue despertar no seu cliente é você trabalhar, assim, muitas vezes, um processo de sedução. Às vezes, a pessoa ela não quer simplesmente ter o teu serviço. Ela quer ser como você. Ela quer estar no patamar que você está. Ela quer viver as coisas que você vive. Então, às vezes, não é que ela quer ter digamos assim, eu sou uma consultora de finanças, Às vezes a pessoa contrata o teu serviço porque ela visualiza em você o que ela quer ter. Qualidade, conforto, poderia um restaurante não olhar o preço do cardápio, poder ter o futuro dela de alguma forma organizado. Às vezes ela se espelha naquela consultora de finanças, consegue despertar o desejo daquele consumidor de não necessariamente trabalhar com planilhas e números, mas sim em ter o poder que ela conseguiu conquistar. Então, existe sim um processo de sedução, de despertar de desejo dentro do processo de compras, especialmente, mais para alguns serviços. E quem utiliza canais de marketing, talvez as redes sociais, ela é um canal, assim, mais do que maravilhoso para você despertar desejo nas pessoas. Despertar algum tipo de sedução. Sedução. Cara, que legal. Porque isso também me remete ao seguinte, por exemplo, tem muita gente que compra um determinado carro para ter realmente esse pertencimento do grupo. Exatamente. E aí que tá, não é do tipo assim, vou, sei lá, esnobar, a palavra não é essa, mas a palavra é o seguinte, beleza, se eu tenho um determinado carro, um bem de alto padrão, isso vai passar várias mensagens internas do tipo, eu venci, estou bem, sou importante, entre aspas, em algum sentido, sou desejado. Sim, isso também acontece com veículos, com roupas, acessórios, exatamente. Mulheres, né? Com artigos de bolsa, relógio. Isso tudo é como você consegue fazer com que o outro te perceba. Você pode ver que advogado advogados não me julguem, mas advogados têm essa característica muito forte, né? Às vezes colocam um escritório dentro de uma casa aqui, né? Onde a gente mora, normalmente são casas. Tem um carro, normalmente de um carro de marca de luxo. Procuram se vestir com bom terno, estarem com o cabelo sempre alinhado. E são muitas vezes autocuidado. Às vezes não é nem você gastar com coisas caras, mas você ter um autocuidado. Porque qual que é a percepção das pessoas? Se você consegue cuidar de você mesmo, você talvez tenha a capacidade de cuidar de mim. Né? Como um cliente lê. Como um cliente nos lê de forma completamente inconsciente. Então, a primeira parte do nosso cérebro que é ativada quando a gente conhece uma pessoa é a parte reptiliana, né? Como é que é isso? O cérebro reptiliano, ele estabelece um processo de confiança. Posso ou não confiar em você? E a confiança ela pode ser lida por vários aspectos. Então, essa questão de você consegue cuidar de você mesmo, uma pessoa que
corta o seu cabelo, que tá com o cabelo limpo, que tá com a barba feita, no caso um homem, uma mulher que tá com o cabelo limpo, tá com o cabelo alinhado, bem penteado, tá com uma boa aparência, de uma forma geral, ela mostra um autocuidado. Se ela é capaz de cuidar dela, possivelmente ela é capaz de cuidar de mim. Então, o primeiro impacto ele é positivo. O canal de confiança ele é aberto. Da feita que você consegue abrir o canal de confiança, você consegue gerar outros elementos de conexão com o seu cliente. Então, muitas vezes o aspecto visual, ele tem essa função dentro do processo da venda. Tem gente que fica assim, eu já tive essa mentalidade lá atrás, tá, Yuri? Eu pensava assim, a pessoa ela tem que se conectar pelo que eu falo, não pela minha aparência. Ela tem que acreditar, eu tenho que passar confiança pela minha habilidade de mostrar quão boa tecnicamente eu sou. A minha fala é suficiente. A minha fala é suficiente. Tem muito profissional que fica preso nisso. Eu não tenho que estar arrumada para falar com o cliente. Entendi. Será mesmo? Será que a sua imagem não tem impacto? Se eu viesse hoje com a roupa que eu lavo louça em casa... o pijaminha lá da Mônica, que ela ganhou aos 15, tá lá, né? Exatamente. Com cabelo sujo, impregnado de gordura. Não vai rolar. Certamente a percepção da pessoa seria outra. Talvez ela nem parasse para me escutar. Talvez ela nem estivesse aqui até agora. Entendi. Né? A escolha das cores também, eu não vim de azul à toa. Ó. Aí, ó. Né? Vamos falar um pouquinho de cores depois. Vamos lá, eu quero entender isso aqui também. A gente solta aqui. Tô falando que eu vim pra cá soltando o ouro puro. Eu falei pra minha galera vir pra cá que eu ia soltar o ouro puro. Não, então, tem uma motivação. A venda, ela existe e não só a venda, né? Negócios. Para você ser um bom negociador, para você ter um bom negócio, você tem que entender que existe intencionalidade. Da mesma forma como uma pessoa se prepara, por exemplo, eu gosto, acho que o exemplo da psicóloga aqui casa bem porque é um público muito presente aqui no universo de vocês, né? Sim, sim. Então, uma psicóloga ela não se prepara para sentar com o paciente, fazer as perguntas certas, para poder abrir o canal de conexão, a pessoa se sentir confortável a conversar, né? O paciente se sentir confortável a conversar com o psicólogo. Da mesma forma, existe uma intencionalidade até esse paciente chegar até ela. Então, a forma como ela vai se comunicar, ele vai sentir conforto se é com aquela psicóloga que ele vai fechar um negócio ou com outro. O que ela vende é commodity. Qualquer um tem, qualquer psicólogo atende. Você abriu a internet, coloca ali no Google psicólogo, terapeuta, você vai ter umas centenas, dezenas, milhares de profissionais. Hoje em dia, então, com o digital, você não precisa estar na sua cidade, você pode fazer, né, uma consulta online. Ou seja, você tem diversos profissionais, tem outros países que você pode se consultar. É commodity, comum a todos, qualquer pessoa tem. Agora, a forma como você se apresenta e você abre um canal de conexão com a pessoa, tem o desejo dela sentar com você e permanecer ali contigo, assim como tem a forma dela se repelir e não querer estar junto contigo. Então, a escolha assim, das cores, ela também tem uma intencionalidade. Né? O azul, por exemplo, que é a cor que eu escolhi vir para cá, uma das cores que eu escolhi vir para cá. Existem pesquisas que falam que 45% das pessoas no mundo, em qualquer lugar do planeta, têm a preferência pela cor azul. É mesmo? Eu achava que era o vermelho. Olha era mais conhecido, né? Não, o azul normalmente ele reflete ali a cor do céu, a cor do mar, né? É uma cor que traz, de alguma forma, confiança, paz, serenidade. Isso. Né? Então, as pessoas se conectam muito com a cor azul por conta disso. Então, independente de qualquer lugar do mundo, existe um céu, né? E a gente tem a tendência a ter mais felicidade e gostar mais de estar num dia de céu, por exemplo, azul, né? Você não sente mais feliz do que num céu fechado, né? Nublado. Um céu nublado, cinza, escuro. Então, a conexão das pessoas com a cor azul, ela normalmente é positiva. O reflexo do que o azul traz é algo positivo. Então, aí é uma dica legal para vocês, né? Se forem para um primeiro contato com uma pessoa, você não precisa ter só um armário azul, não, pelo amor de Deus. Existem outras mensagens presentes em outras cores, mas o azul ele é uma cor bem certa. E o branco também aqui, ele tem uma intencionalidade. Né? Eu vim para conversar com você, que trabalha com muitas pessoas do universo de saúde, né? Onde o branco ele transmite o quê? Autoridade, né? Confiança também. Autoridade e confiança. Então, tá lá o jaleco, exatamente. Né? Você chega num profissional e você vê um jaleco branco, de alguma forma, inconsciente, você conecta com ele pela autoridade. Você entende que ele é uma autoridade. Então, você acha que é importante, por exemplo, tem muita gente que tem posicionamento e nicho. Tem muita gente que pensa assim,
eu estou começando agora, então eu vou pelo caminho, entre aspas, mais fácil. Eu vou começar com um produto, vamos dizer, baixo ticket. Então eu vou vender coisinhas mais baratas, vou fazer coisas mais simples. Embora tem coisa simples, o simples que sempre funciona, né? Tem gente que vende produtos simples, mas com uma qualidade legal, que vende todo dia. Sim. Né? Até alimento também, por exemplo. Você vai no mercado, você tem todo tipo de arroz, mas você tem aquela marca que tem uma logo bem feita. Um chocolate, um produto. Você tem um produto de baixo custo do lado e você sabe que a logo, as cores estão meio zoada, parece que a impressora ali, né? Você vê aquela marca assim de segunda linha, falei, cara, isso é segunda linha. Aí você tem um produto que vende um pouco mais caro, com uma imagem melhor, e às vezes nem é tão diferente assim, né? Aquele biscoitinho mais barato, ele tem um sabor muito parecido. Mas veja que realmente essa embalagem, a escolha das cores, toda essa ciência tem um porquê por trás, não é isso? Certamente. Ninguém abre... Bom, tem muitos negócios amadores, mas a gente falando aqui de grandes marcas, certamente tem uma intencionalidade no branding, em tudo. Tem uma comunicação, algo traz por detrás daquela comunicação, né? A intencionalidade que eu tô falando. Sim. Então, assim, mas para quem tá começando, para quem não é uma grande marca ainda, não tem um grande negócio, eu sempre recomendo o seguinte, você não começa um negócio pelo que você vende. Olha que louco. Como assim? Explica isso aí. Olha que louco. Você não começa um negócio pelo que você vende. Você começa um negócio para quem você quer vender. Então vamos lá. Por exemplo, vamos lá. Você faz uma coisa bem, que você compraria. Mas você não... Então é o inverso. Você primeiro escolhe o público que você quer vender, para depois você procurar fazer algo para que ele venda. E não o inverso do tipo assim, eu gosto de comer jiló assado. Que eu acho que poucas gente nem assa jiló. Mas enfim, eu tô falando o seguinte, não é exatamente aquilo que você gosta, mas aquilo que você tem que se adaptar ao público que você quer atingir. O que eu penso, tá? E aí vai envolver esse nível de ambição. Quem for ambicioso vai se conectar com isso. Imagina que você decidiu que para você ter a vida dos seus sonhos, o padrão de vida que você gostaria de ter, você precisa faturar aí R$50 mil por mês. Tá? Você decidiu que esse é o seu parâmetro para você poder morar num lugar bacana, comer bem, viajar, enfim, de acordo com o que você considera um bom padrão de vida. E aí 50 mil é o seu target. Se você for fazer a venda de serviços de R$200, quantos R$200 são necessários para você conseguir atingir 50 mil? Faz a conta, Yuri. Você quer 2.500, talvez? 2.500? 2.500 clientes a R$200 para fazer 50 mil, não sei. Você é o cara da matemática. Hein? Ah, meu Deus. Eu sou de humanas. Divide aí para mim, 50 mil por 200. Eu tenho que puxar aqui. Falar com a Síria. A Síria se mete na conversa, tá? Às vezes eu tô falando aquilo, botei Yuri no 50 mil dividido por 200. Vai ter que editar, gente. Depois o Yuri não vai querer passar vergonha que não sabe fazer a conta. Né? 250, não. 250 vezes 200, só isso. 250. Então, perfeito. Vamos lá. Então, vou voltar no exemplo da psicóloga aí. Vamos lá. A psicóloga que decidiu que tem R$50 mil de renda é o que vai fazer com que ela sinta conforto, possa ter estrutura para a família dela, possa ter um bom padrão de vida. E ela quer cobrar R$200 pela consulta que ela faz. Ela vai ter que ter 250 pacientes por mês. É viável? Cara, eu acho muito difícil. Você trabalhar 10 horas por dia ou mais. Nem impossível. Trabalhando 10 horas por dia. Pensa aí, numa semana ela vai ter 40 horas por semana de trabalho. 40 vezes 4. Não cabe. Não cabe. Tá faltando hora aí. Tá faltando hora nesse mês, né? É. Então, entende que, assim, é óbvio que ela pode ter outras estruturas, outros serviços que sejam mais premium, que possam compor essa receita de 50 mil reais. Mas por que eu falo para as pessoas começarem pelo público que ela quer? Porque dentro desse parâmetro, ela vai conseguir traçar, primeiro, a vida que ela quer ter. Na sequência, quem pagaria para estar junto com ela? O que ela tem de expertise? Aí sim vem o serviço que ela pode cobrar, quanto ela pode cobrar. Então, se ela entender que ela quer atender um público mais premium, por exemplo, não vai fazer sentido ela cobrar uma consulta de R$200. Então, mesmo que a expertise dela não mude. Então, vamos supor. Eu já ouvi falar sobre posicionamento. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Sem querer te interromper, já te interrompendo. Mas assim, beleza, eu tenho expertise bacana e faço minha consulta.
um suposto psicólogo, a R$200 a consulta. Mas eu preciso de mais dinheiro para atingir aqueles 50 mil. Então, de repente, não, agora vai ser 600, vai ser 800, sei lá. Vai afastar muita gente que não vai querer desembolsar por isso. Mas também, às vezes, pelo posicionamento, a pessoa às vezes pensa, né? Pô, se o cara tá cobrando 600, 800 é porque ele tem algo a oferecer diferenciado. Será que é? Tem um reflexo, sim. As pessoas têm tendência a acreditar que quanto mais caro, melhor a qualidade da entrega, né? Existe uma perspectiva, assim. Você pode observar que se você chega numa loja premium de joias, por exemplo, tá tudo muito bem organizado, a vendedora é muito bem paramentada. Você tem uma perspectiva de que aquilo ali vai te entregar somente joias de alto padrão, com ouro mais puro possível. Às vezes nem é isso. Uhum. Mas, sim, o posicionamento ele impacta um pouco nessa questão. Pouco não, de uma forma bem significante. Mas o que eu quero que as pessoas entendam, que estão escutando a gente aqui, é que se você trilha dessa forma, primeiro, para quem você quer vender, qual que é a sua habilidade, qual a habilidade que você tem para que você possa fornecer o melhor para aquela pessoa que você decidiu vender, aí a partir dali você consegue construir a sua escada de produtos que a gente fala, que é onde você vai colocar a precificação pelo que você faz, vai articular o posicionamento ajustado para aquilo, qual a comunicação que você vai colocar para poder atingir aquele público que você deseja. Como a maioria das pessoas faz o caminho inverso, que é, eu quero abrir um negócio, eu vou ser uma autônoma no meu serviço. Eu vou começar a cobrar R$200 pela minha consulta. A pessoa leva meses, anos, para depois fazer essa matemática simples que a gente fez aqui agora. De que, se eu quero ter 50 mil reais de renda, não vai caber. Não vai dar esse valor. Não vai dar certo esse valor. Tem muitas pessoas que eu atendo hoje, Yuri, em mentoria, que não fizeram essa conta. Estão ali há 2, 3, 4, 5 anos correndo atrás do rabo. Eu só faço isso. Você já percebeu quantos clientes você vai ter que ter para ter a vida dos seus sonhos? Você percebeu que você está ou falando com o público errado ou vendendo o produto errado para ele? Caramba, é verdade. Então, quanto tempo as pessoas perdem nesse processo todo, né, de ficar correndo? Então, se você entende que você quer trabalhar com... E aí, gente, não é simplesmente... aí vem a loucura da galera, né? Então eu só vou trabalhar com o público mais premium, que aí eu posso cobrar mais caro. Não é essa a matemática. Assim como você falou, tem várias empresas varejistas, tem várias empresas que trabalham com um ticket mais baixo, que tem um puta de um resultado, mas elas têm clareza para quem que elas estão vendendo. Entendi. Não é que a qualidade muda, tá? O público que paga baixo ticket, ele também exige, cada vez mais o consumidor está muito exigente com qualidade. Mas é o nível de entrega e às vezes o nível de preparo que aquela pessoa tá. Tem pessoas que vão estar preparadas para passos maiores com você. Por isso que uma escada de produtos, você tem que oferecer, sim, produtos mais premium, mais diferenciados. Vão ter pessoas que querem estar com você independente do que você faça. Porque ela consegue chegar com clareza a transformação que você causa e ela quer andar mais rápido. Ela não quer perder tempo. Então, por exemplo, hoje são as pessoas que me contratam para fazer consultoria, que me contratam para fazer mentoria. Tem pessoas que entendem que estão naquele caminho mais intermediário, elas não sabem exatamente, elas já estão no jogo, elas já estão atendendo, no meu caso aqui, clientes, e elas querem ter mais informação, elas sentiram que estão muito amadoras. Elas entram dentro dos meus cursos. Mas tem pessoas que vão precisar de um passinho menor. Elas precisam, às vezes, dar um passinho menor para estabelecer uma confiança junto comigo. Ainda mais quem trabalha em processo digital, sabe que processo de confiança é assim. A pessoa te acompanha, daqui a 2, 3 dias ela para de acompanhar teu conteúdo, né? A volatilidade é muito alta. A circulação é muito alta de pessoas. Então, às vezes tem pessoas que vão precisar de um passinho menor para ela poder estabelecer uma confiança com você e dar um passo mais profundo. Ou às vezes ela tá precisando de uma transformação menorzinha. Ela quer ter 2 clientes no negócio dela para ela conseguir respirar e pagar as contas do mês. Entendi. Ela dá esse passo menor. Então, a escada de produtos, ela normalmente ela é desenhada, independente se trabalha com produtos ou com serviço, mas quem trabalha com serviço, ela é desenhada para pessoas que querem caminhar, pessoas que querem andar um pouquinho mais rápido e a galera quer correr atrás de uma maratona. Né? Se você tiver pelo menos essa escada confeccionada, você consegue atingir uma mesma persona, mas em momentos diferentes dela. Entendi. Momentos diferentes. E quando a pessoa percebe que está no nicho errado, a coisa não está funcionando, não está vendendo como gostaria, você acha que mudar o nicho completamente é uma opção viável para essa pessoa? Ou, de repente, talvez uma consultoria, uma análise, um feedback do tipo assim, olha,
seu produto tá muito bom, mas tá faltando isso aqui. Uhum. Às vezes a pessoa não tá sacando o que tá faltando, né? Sim, é difícil enxergar. Por isso a presença de mentores na nossa vida é o que a gente ganha tempo, né? A gente sabe que é igual quem tem a possibilidade de ter pai e mãe que orientam. Você ganha quantos anos na sua vida? Né? Pela orientação de teus pais te colocando num caminho mais certo. Quem não tem essa possibilidade rala muito mais para conseguir chegar onde quer. E a mesma coisa com mentores profissionais. Quando você tem uma pessoa que fala assim, opa, peraí, ó, esse caminho aqui você vai levar tempo pra caramba. Vem por aqui, vai ser mais fácil pra você. Você economiza dinheiro, né, e tempo de vida. Então, assim, ter mentores facilita muito um processo das pessoas para poder tomarem essas decisões, assim, de qual caminho que eu percorro, quanto que eu cobro. Só que assim, Yuri, eu tenho como boa millennium, eu tenho a preguiça do mimimi, né? Uhum. A galera passa 2, 3 meses fazendo uma coisa e fala, nossa, tá impossível, tá difícil demais, eu vou mudar de nicho porque as pessoas não querem comprar de mim. Cara, acorda. 2, 3 meses não dá nem tempo de você rodar a pesquisa, não dá tempo de você ter parâmetro de clientes, às vezes não dá nem tempo de você conseguir atender uma quantidade de clientes razoável. Eu já tentei vender para 3 pessoas, ninguém quis comprar de mim. Desisto. Eu tenho, assim, uma política de vida, né? Desistir não é uma opção. Desistir nunca foi uma opção para mim. Nunca foi assim, não deu certo isso aqui. Não, eu vou até o final. Finaliza o ciclo. Testa todas as possibilidades que você tem. Esgota todas elas. É melhor você ter certeza que aquilo não funcionou porque você testou de tudo do que você ficar naquela, se eu tivesse insistido mais um pouquinho, será que teria dado certo? Então, acho que esse cuidado que as pessoas também têm que ter, e eu me sinto nessa responsabilidade hoje de falar, invista, obviamente, em ferramentas, em recursos para que você consiga praticar da melhor forma, mas persista. Porque não é desistindo das coisas em 2, 3 meses que você vai conseguir ter um parâmetro se você teve ou não resultado. Então, aquela galera do pinga-pinga de nicho também é exatamente isso. Eu fico 2 meses no nicho, não funcionou, vou mudar agora de nicho. Agora eu vou mudar as pessoas que eu quero vender. Agora eu vou mudar o produto. Se você nem validou o que você faz ainda. O que é validação? É você ter um público que compra e que tem satisfação com a sua entrega. Isso é uma validação, né? Então, você vendeu algo, que a pessoa teve transformação, que ela se sentiu realizada, que você resolveu um problema, que você atingiu um desejo dela. Ela pagou por isso. Você tem uma amostragem de pessoas que tiveram resultado com o que você faz. Ali sim você teve uma validação. Você tem a possibilidade de melhorar, talvez, a qualidade da sua entrega. Você tem a possibilidade de melhorar o público oferecendo passos maiores para eles. Mas não necessariamente ficar no pinga-pinga de nicho, tá? Acho que é até um cuidado que as pessoas têm que ter. E uma coisa que eu percebo aqui é o seguinte, é a famosa corrida dos ratos, vamos dizer assim, né? O que é a corrida dos ratos? É quando você tá ali trabalhando para pagar conta. Você é um mero pagador de conta e você faz as contas assim, beleza, para ganhar, vamos supor, minhas contas todas pagas com 4 mil por mês. Então é isso que eu tenho que ter, isso que eu tenho que ganhar. E a pessoa faz uma conta muito para baixo. E eu imagino que todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter um padrão de vida melhor, né? E aí que tá, tem pessoas que não têm nem ambição do tipo assim, uma mansão de 7 quartos. Não precisa. Mas eu acho que a vida confortável todo mundo deseja. Sim. Então, o que você acha, pegando o gancho do que falou, assim, para que a pessoa saia da corrida dos ratos, você já falou a respeito de convicção, da pessoa entender o seu nicho, primeiro escolher qual é a pessoa que você quer vender para depois estudar ela e vender para ela, entendeu? Mas o que você acha que seria um passo importante quando você percebe que tem aquele vendedor, às vezes até um mentorando o seu. Cheguei numa situação que o cara tá ali correndo atrás do próprio rabo, o negócio não anda. O que você acha que deveria ser o primeiro passo para a pessoa? Agora eu vou prosperar. O que você acha que é? Tirar a bunda da cadeira, Yuri. Tirar a bunda da cadeira literalmente, assim. Eu falo para as pessoas que me acompanham, e principalmente para quem é meu cliente, ou para quem é meu mentorado, eu não entendo que é na zona de conforto que as coisas acontecem. Eu não entendo que é lá. As coisas, assim, os nossos resultados, eles vêm perante ao movimento. Então, o que é movimento num processo de vendas? Muitas vezes, para quem está com dificuldade, eu não estou tendo paciente, não tenho cliente, está difícil, não estou conseguindo pagar as contas, né? Estou trocando a janta pelo almoço, o almoço pela janta, algo do tipo. Muitas vezes é na perspectiva de sentar na cadeira de couro branca e esperar o cliente brotar do chão. Não tem um médico de sucesso, não tem um psiquiatra de sucesso, não tem um psicólogo de sucesso que sentou na cadeira e falou assim, pronto. Nossa, já tem 10 diplomas aqui na parede, o cliente vai brotar, ele vai me achar. Né? Porque é até uma crença, né? Quanto melhor você for, eu já vi isso muito de quem é profissional da saúde. Quanto melhor você for, mais as pessoas vão querer estar junto com você.
Mas pensa comigo, se elas nem sabem quem é você, se elas nem sabem o que você faz, como é que elas vão conseguir comprar de você? Então, abrir a boca, sair da zona de conforto, levantar a bundinha da cadeira, abrir a boca, falar para as pessoas, falar para o mundo, falar, deixa eu te falar, por que que eu posso te ajudar? Por conta disso, por conta disso. Então, e hoje, igual que eu falei, a gente tem um mundo, né? Você abre aqui um podcast, você abre um canal numa rede social, você tem a possibilidade de falar para o mundo o que você faz. E tem gente que nem isso se dispõe a fazer. Tem gente que não se dispõe. Ela imagina, né? É muito difícil gravar vídeo, é muito difícil. Eu morria de vergonha, gente. Eu vim numa cidade que hoje eu tenho mais seguidores do que habitantes que existem na cidade onde eu nasci. Nossa. Né? Eu brinco que 50 mil era meu marco, que é a quantidade de habitantes que na cidade onde eu nasci. Eu era uma ostra, super tímida. Mas o que eu decidi, e isso ao longo da minha vida, e hoje é o que eu até, inclusive, como mãe, hoje me sinto na responsabilidade com meu filho, colocar ele nas possibilidades de estar conectado com outras experiências. Então, eu tive a possibilidade de sair do interior, vir para a cidade grande e começar a me relacionar com pessoas que eu via perspectiva de um outro mundo. Olha que maluco, assim, quando... Você talvez tenha vivido isso, eu não sei. A gente nunca passou dificuldade dentro de casa, assim, de não ter almoço, não ter comida, não foi essa a minha realidade. Mas, assim, era continha cronometrada, né? Era tudo muito cronometrado. E eu lembro que quando eu cheguei em um dos colégios aqui de Brasília, que tinham colegas que iam para fora do país, aquilo para mim já foi uau! Como assim? A pessoa pode ir para fora do Brasil, isso é surreal. E, gente, na boa, não tinha internet nessa época, tá? Então, assim, ir para fora do país era algo, meu Deus do céu. E tinham colegas que iam 2 vezes por ano para fora do país. Disney. Eu falava, como que é isso? Como que é vivenciar isso? Eu lembro que eles voltavam, a gente voltava das férias, e aí eu falava que tinha ido pra fazenda, e a realidade era aquela e tal. E, né, ficar com bicho e tudo mais, brincar com as minhas primas, e eles falavam, não, porque eu vi o Mickey, eu vi o Pateta. Então aquilo ali me trazia uma perspectiva de, uau, existe um mundo muito maior, né? Então, entender que, assim, o mundo é do tamanho que a gente quer que ele seja. Exato. Só que não é sentado na cadeira de ouro de couro branco que isso vai acontecer. O mundo é do tamanho que a gente quer que ele seja, mas a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. A gente vai ter que fazer isso aqui para conseguir chegar no mundo que a gente quer, do tamanho que a gente quer. Então, dá para fazer o que você quiser, dá para vender da forma como você quiser, dá para vender para o cliente que você quiser, o serviço que você quiser. Mas não é sentado esperando o cliente brotar do chão. Então, assim, se eu puder falar algo para alguém, assim, em relação ao universo de vendas, vender não é algo ruim. Vender pode ser algo muito bom se você entrega algo muito bom para as pessoas. Sim. Vender, o convencer, é vencer junto com alguém. Você pode fazer uma boa transformação na vida de uma pessoa, você pode causar um grande impacto na vida dela. Mas primeiro, ela precisa saber o que você faz. Exatamente. E se mostrar e não pode ter medo, né? A gente tem que colocar... Isso é até um livro do Nassim Taleb que eu já vi. Que ele ensina um dos livros dele, da lógica do cisne negro e tudo. Tem livros muito bons, tem livros grandes, grossos, assim, tá, muita página. Mas uma das coisas que ele fala é você arriscar a própria pele. Geralmente, quando você arrisca a própria pele, você também você se coloca para jogo, sai da arquibancada, onde você só pode gritar, xingar, torcer, e vai para o jogo, onde você pode tomar falta, ter uma fratura, mas também você pode chutar e fazer o gol e mudar a realidade daquele time que aos 49 do segundo tempo ia perder a partida. Olha só, aí você tem que arriscar, né? E aí, o que eu falo aqui? Pô, legal, eu fico inspirado com esse negócio. O que eu falo aqui? Lu, uma dica, eu ia pedir isso agora, inclusive, né? Uma dica final, uma palavra final para quem está assistindo a gente. Você já começou a introduzir, mas vou fazer novamente a pergunta para que você conclua. Para quem está assistindo a gente e para quem lida com venda e negociação, e aí que tá, não é só de produtos. Venda e negociação é a nossa vida, né? Você tem alguma palavra para quem está assistindo a gente? O medo, ele paralisa, se você deixar, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que voltar ali pro básico. Eu acredito muito no básico, assim, sabe, Yuri? O medo, ele paralisa a gente, mas ele também pode ser um impulsionador, né? Eu tive medo da cidade grande, eu tive medo dos colégios que eu entrei, eu tive medo das pessoas com quem eu me relacionei, eu tive medo de abrir um Instagram em 2018, fechei por medo,
Fechei porque as pessoas me julgavam e eu não consegui juntar aquilo ali. Tive o medo do julgamento com a venda. Então, o medo, ele vai fazer parte da nossa vida. Então, a gente só tem 2 escolhas. A gente coloca o medo dentro do bolso e vai, ou a gente deixa o medo paralisar a gente. Então, assim, 2 palavras eu vou deixar aqui. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Faz parte, né? Se tiver medo, vai com medo mesmo, porque, assim, nem sempre o medo ele vai sumir da nossa vida. Eu acho que tem um pouco disso também, né? O medo nem sempre ele vai sumir, nem sempre você vai ter a coragem de fazer absolutamente tudo, né? Nem sempre você vai ter... Eu quando fui engravidar, quem é mãe aqui entende, eu morria de medo de ser mãe, eu morria de medo de ter um filho, da responsabilidade que do quanto minha vida seria mudada a partir dali. Mas e aí? Eu ia chegar o quê? Nos 40, 50? Sem ter mais, talvez, a possibilidade de ter um filho. Deixando que o medo tome conta. Deixando o medo me paralisar. Então vai com medo mesmo, né? Casar também foi um outro medo. A gente tem muitos medos durante a vida. O medo, ele pode paralisar ou ele pode ser um impulsionador. Então, as 2 palavras, primeiro seria essa questão do medo. Se tiver medo, bota o medo dentro do bolso e vai mesmo com medo. E sempre que você tiver dúvida sobre algo, e aí isso funciona para a nossa vida pessoal e profissional, sempre que você tiver dúvida se você está no caminho certo, se você está fazendo da forma como deveria, pensa no básico. Sempre quando eu tenho dúvida de algo, quando eu estou insegura com alguma coisa, eu penso assim, o básico está sendo muito bem feito? Então, num processo de vendas, estou com dificuldade, estou com pouco cliente, estou com pouco paciente, não sei onde eu estou errando. Não olha para o degrau de cima da escada. Não olha para as pessoas que estão performando. Não é nelas que vai estar a sua solução. É no teu caminhar, no teu básico. O teu básico está sendo feito direito? Você está indo atrás dos clientes certos? Você tem o produto certo para essas pessoas? Você se comunica com ela da forma adequada? Ela consegue saber o que você... Você oferta. Você abre a boca para ofertar? Ou espera que as pessoas descubram o que você faz? Não. Meu primo sabe. Meu primo... Poxa, ele sabe no que eu sou formada. Ele sabe, imagina, é obrigação dele. Não é obrigação de absolutamente ninguém saber o que você faz. Então, sempre tiver dúvida, vai no básico. Vai no básico da sua aparência. Vai no básico da sua comunicação. Vai no básico dos clientes que você quer atingir. Vai no básico do que você sabe fazer bem feito. Não fica firulando com coisas que você não sabe fazer direito ainda. Faz bem feito o básico, que vai dar certo. Ah, sensacional. Lu, muito bom, inspirador. Tomei lições para minha vida. Espero que vocês tenham tomado lições para a vida de vocês também, porque são palavras poderosas de alguém que já está vivendo isso há muito tempo. E, cara, tudo na nossa vida é um tipo de venda, é uma negociação, é uma forma de conexão, beleza? Então, quero agradecer a participação, tá? Muito honrada de estar aqui, muito contente de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho. Convido as pessoas que estão assistindo aqui a gente para poder me acompanhar nas redes sociais também. O meu arroba no Instagram é @LuanaRosaVendas. Tudo junto, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Tudo juntinho. Arroba LuanaRosaVendas. LuanaRosaVendas. Isso. Tem um canal aqui no YouTube também. Ah, é? E como é que faz para chegar nele lá? Também, Luana Rosas. Vão conseguir me achar por ali. Toda semana sobe conteúdo novo. Ali pelo Instagram eu compartilho muito desses bastidores de vendas. Nessa tocada que eu considero que é a tocada que me trouxe resultado até hoje, que é entender que o outro precisa de você. Você pode servir o melhor ao outro. Pode ter o seu tom de leveza, pode ter a sua essência ali preservada. Quanto mais autêntico você for, maior o nível de conexão que você consegue gerar com as pessoas sem ficar fazendo mais do mesmo. É verdade. Né? Técnica é importante, mas muito mais do que isso, treino sobre a técnica certa, né? Se treinar na técnica errada também é cagada. Não então, vai repetir o erro. Treinar na técnica certa. Enfim, tem meus programas ali dentro também das redes sociais. Eu tenho o OPN, que é o treinamento de vendas voltado para empresários e profissionais autônomos que trabalham com vendas, né? Que tem cliente de alguma forma, independente se você trabalha com venda ou não, mas você tem cliente de alguma forma. Tenho meus programas de mentoria, de acompanhamento mais personalizado. Tenho minhas consultorias de vendas que eu presto para as empresas hoje de médio, grande porte também. Então, assim, convido vocês a conhecer ali um pouquinho do meu trabalho pelas redes sociais. Vão conhecer, pessoal, porque vale realmente muito a pena. Então, muito obrigado pela participação, obrigado pela participação de você e vejo vocês no próximo podcast Tudo em Mente. Valeu, até logo, tchau, tchau.